Então, vamos lá para a segunda aula. O que acontece? Pelas minhas anotações aqui, eu acho que eu ia falar, né, de como instalar esse negócio desse Git no Windows e no Linux. Enfim, quem não assistiu a primeira aula, basicamente é o seguinte, resumão aqui. O que é Git? É um sistema de controle de versão. Por que é importante? Para você gerenciar o versionamento de um repositório, né, que é muito utilizado para software, né? Tem as vantagens como ter segurança, backup, se você fizer cagada no projeto, tem como voltar para a versão anterior. Ele gerencia todas as versões dos seus arquivos num repositório. Para isso serve o Git. Muito utilizado em programação, né, em desenvolvimento de software por desenvolvedores. Então, acho que o basicão, feijão com arroz, né, você saber Git. E lembre-se, gente, isso aqui é um curso que é feijão com arroz. Você não vai ficar, meu Deus, tô manjando de Git como eu nunca vi na vida. Você vai aprender o basicão aqui, vou passar o feijão com arroz para quando alguém falar de Git para você, você fala assim, olha, eu já sei mais ou menos o que é Git, sei fazer o feijão com arroz, sei fazer o basicão, pelo menos eu não passo tanta vergonha. Porque o Git é um mundo, tá? Tanto de comandos tem como você fazer. Mas enfim, como eu já tinha falado, galera, o Git, ele nasceu, né, para ser mexido no Linux, infelizmente. Então, para quem gosta aí de interface gráfica também como eu, tá bom? Foi feito para ser utilizado com comandos e dessa forma que eu sei fazer. Tem algumas coisas que dá para serem feitas pela própria plataforma, tá clicando por aqui ou então adicionando por aqui, né? No próprio GitLab tem como você fazer muitas coisas pela interface gráfica, né? Mas em suma, eu sempre utilizo a telinha preta, né? O tal do terminal, que é por linha de comando. Então, essa aula basicamente eu vou falar como instala o Git no Windows, no Linux e falar alguns comandos básicos do Linux para poder a gente começar a ver esse negócio, né? Para poder fazer isso, eu instalei aqui, abri aqui uma máquina virtual, o Debian 10, tá? Para poder a gente começar. Então, para quem não sabe, tá, gente? Primeira diferença aí que eu posso falar para você do Linux para o Windows é que comumente quando a gente precisa instalar alguma coisa no Windows, a gente vem aqui no Google, né, e simplesmente coloca download, deve ser mais. A gente vem aqui, faz o download, ele vai me baixar um executável, eu clico duas vezes, executar como administrador, next, 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 pronto, está instalado, né? No Linux a coisa não é mais ou menos assim, tá? No Linux, comumente, você tem uma lojinha, né? Para quem não sabe, isso aqui é a distribuição do Linux chamada Debian, tá? A distribuição Debian, mas todos têm um funcionamento bem parecido, em que você tem até uma lojinha aqui, ó, chamada Programas, em que ele abre para você, né, alguns programas em que você pode clicar assim duas vezes e baixar, né, instalar. Só que nem todos os programas você vai achar aqui, né? Essa é a interface gráfica do Linux. A maioria deles, tá? É bom já, você já ir se acostumando. Se você quer programar, é utilizando essa telinha preta aqui chamada terminal. Beleza? Em suma, o que você pode fazer aqui? Primeira coisa, a gente sempre utiliza aí, né? Eu sei que eu ainda não fiz aulas de Linux básico, mas eu vou fazer. É bom você conferir essas aulas, né, antes de vir para cá, mas aqui eu já consigo falar algumas coisas. Vamos supor, sudo basicamente é um comando para você virar super usuário. Não tem aquele executar como administrador do Windows? O sudo é o executar como administrador do Linux, tá? Que é super user, por isso que é su. E aí o sudo é como se fosse um super user temporário. Mas enfim, isso não interessa agora. Você digita sudo apt cache search git, né? Sempre quando você vai instalar um pacote, você tem esse caminho em que ele vai procurar no repositório, né, os pacotes que tem git no meio, beleza? E aí ele listou uma porrada de pacotes, tá?
que você pode estar instalando. Vamos supor... Eita, cadê? A gente estava aqui agora há pouco. Esse TextLive. Para instalar o TextLive, os programas auxiliares, esse aqui é o nome do pacote. Você instala com base nisso aqui. Tá? O Git está no meio desse tanto de coisa aqui, tá? Aqui, acho que está por aqui. Aqui, ó, Git. Né? Isso aqui é tudo pacote Git. E aí nós temos que instalar ele. Ele apareceu. Né? Git, Notifier, não sei o que. E aí, uma vez que você achou o nome do pacote, você vai lá e digita sudo apt-get update. Update para quê? Esse update, como o próprio nome já fala, é para atualizar a listinha de repositório. Então ele vai lá nos servidores de suporte do Debian e baixa uma nova listinha de repositórios para você instalar tudo atualizadinho. Então é sempre bom você dar um update antes de instalar qualquer coisa no Linux. Deu esse update, você vem aqui e digita apt-get install git, né? E aí ele vai instalar o Git para você. Ele só fala, ó, os novos pacotes vão ser instalados, pacotes sugeridos, né? Os seguintes pacotes serão instalados, esse e esse e esse, tá? E aí ele fala, ó, o negócio pesa mais ou menos 38 megas e você quer continuar? Então você digita ou S maiúsculo, mas como o S está maiúsculo, se você apertar Enter, ele entra como padrão, tá? Então é só apertar Enter que ele vai instalar o Git no Linux para você. Então é só aguardar um pouquinho. Essa instalação aí é rápida. E aí, terminado aí, ó, terminou. Então você já está com o Git teoricamente funcionando. Fechou? E agora, como que a gente faz isso no Windows? No Windows você tem que fazer um hackzinho, tá? Esse hackzinho entre aspas aí, porque você tem que adaptar essa tela, né, do terminal, que é onde você vai inserir os comandos e fazer a parada do Git, né, no Linux ou no Windows. Então é só você vir aqui no Google e colocar download git bash, tá? Git bash. E aí Git for Windows. Então nada mais é do que você vai fazer aqui, ó, o download desse executávelzinho, né? Quando você fazer o download desse executávelzinho, tá aí ele baixando aí, você vai simplesmente clicar nele, next, 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 né? Tem algumas configurações um pouco mais complicadas, eu confesso, mas acredito que é o padrão. É só instalar bem padrãozinho assim que ele vai funcionar. E aí ele vai te gerar um programinha desse aqui, ó, que é chamado Git Bash. Você abre ele e ele vai te dar uma telinha mais ou menos que nem essa, certo? Uma telinha mais ou menos que nem essa, em que você vai aqui simular o terminal do Linux e fazer as coisas no seu Windows de forma tranquila, tá? Eu ainda não vou falar sobre os comandos básicos do Git, né? A gente vai começar aí nas próximas aulas. E antes disso eu vou falar sobre alguns comandos básicos do próprio Linux, tá certo? Por que, Nassi, que você vai fazer isso? Porque para mexer com o Git você precisa saber pelo menos um basicão dos principais comandos do Linux para poder fazer isso, tá? Eu listei aqui alguns e eu vou falar para vocês. Vamos supor, quando você entra no terminal, isso aqui nada mais é do que uma pasta. É como se você estivesse aqui no Nautilus. Cadê? Nautilus, cadê você? Arquivos, está aqui. Tá vendo aqui essa pastinha? É como se você abrisse a sua pasta pessoal, tá? Então, essa aqui é a versão de interface gráfica. E essa aqui é a versão terminal. Tá aqui, que é na tela, né? Por linha de comando. Então, para listar o que tem no seu diretório atual, você tem que dar o comando ls. Então pode ver, ó, que quando você dá o comando ls, você está na sua pasta pessoal, tá vendo? Porque aparece aqui o Anaconda 3, que é do Python, área de trabalho, documentos, downloads, parará. Então isso aqui tudo são diretórios, essas pastinhas. Quando você dá um ls -la, você coloca
comando nesse comando maior, né? Tipo argumentos num comando maior. O LA é para listar, deixa eu lembrar, ls-l só. Simplesmente lista, né, as prioridades, né? Quem pode escrever na pasta. Isso aqui eu vou falar com mais detalhes no Linux básico, mas ele lista se é diretório ou se é arquivo e os grupos de quem pode ler, executar ou escrever, tá? E quando você dá um ls-la, o A ele fala para aparecer até as pastas ocultas, né, que tem .cache, .config, você não consegue enxergar. Então, quando você quer listar, né, as coisas que tem no seu diretório, o comando é ls. Quando você quer criar um diretório, você digita mkdir, né, o mk vem de make, que é do inglês fazer, e dir vem de diretório, né, directory. Então é fazer um diretório. Então mkdir, aí você coloca o nome da pasta. Vamos supor nucefale. E aí quando eu dou o enter, ó, criou uma pastinha nucefale, tá? Então é bom para você criar, você saber desse comando para quando você for criar um repositório. E vamos supor que eu queira entrar e sair de uma pasta. Vou te falar aqui como se faz isso na interface gráfica e no terminal, né? Como é que você faz na interface gráfica? Você só dá 2 cliques e aqui você vem na setinha e volta. Na interface do terminal, você tem que dar o comando cd. cd é tipo entre no diretório, alguma coisa assim. Então é cd nucefale, aí você pode colocar o tab, tá? Você aperta tab que ele vai tentar completar para você com um pouco que você já escreveu. Então nu, se aperta tab ele completa para você. Quando você aperta enter, ó, aí eu já entrei na pastinha nucefale. Ela está vazia, por isso que quando eu dou um ls ela não me lista nada. E aí para voltar no diretório eu faço cd 2 pontos. E aí eu vou transitando entre essas pastas. Vamos supor cd downloads, e aí eu dou um ls. Opa, eu tenho o instalador, né, do Anaconda. E aí quando eu entro aqui, ó, no downloads, está aqui o instalador do Anaconda. Então é bom para vocês saber como transita, né, entre as pastas. Né? Na aula de Linux básico eu vou explicar isso com mais clareza, mas você consegue transitar, né, nas pastas lá do Linux, ó, ir para minha pasta principal e tudo pelo comando cd. Outro comando que é muito interessante, que eu até já digitei, estou digitando aqui o tempo todo, é clear, que é para limpar a tela. Né? Então, quando você vai dando os comandos e tudo, entrando numa pasta ou entrando na outra, a sua, como é que chama? A sua tela vai ficando poluída. E às vezes você quer limpar, dá um clear, que ele simplesmente limpa a tela, tá? Os comandos eles ficam aqui para trás. Só que ela é como se fosse um enter, né? Outra coisa é você saber onde que você está, né? Na estrutura do Linux, a estrutura de arquivos do Linux é um pouco diferente do Windows. Quando a gente for fazer esses comandos lá no Bash, você vai entender melhor. Mas tem o comando pwd que ele mostra, né, o diretório atual. Então, em qual diretório eu estou? No /home /CI 2019, porque o usuário é CI 2019. Se eu entrar no nucefale, que foi o que eu acabei de criar, eu dou um pwd e ele mostra, né, o caminho que eu estou. Outro comando que é legal vocês saberem é o rm, tá? Quando você precisa excluir algum arquivo. Vamos supor que eu estou aqui em nucefale e eu quero criar um arquivo com um editor de texto chamado vi. Então, vi test.txt. E aí eu vou inserir aqui, ó, isso aqui, isso. Opa. Dá um Ctrl C. WQ. Aí catch. Catch é para ver o que tem dentro do arquivo, tá? Isso, aí foi o que eu escrevi aí dentro do arquivo. Então eu tenho um arquivo agora chamado test.txt dentro da minha pastinha nucefale. Então ls tem aí.
Quando eu quero remover, eu só faço rm e o nome do arquivo, teste, txt, e ele exclui para mim, tá certo? O arquivo, vi, e já estava desembolando as palavras, mas vi, gente, é um editor de texto. Então, acredito que essas são os comandos Linux principais que a gente vai estar utilizando aí, né, para poder operar no Git, e os outros comandos eu vou passando aos poucos em cada aula. Beleza, galera? Valeu demais. Até a próxima aula.